Fala pessoal, tudo bem com vocês? Urgente! Pedro revela a agressão de preparador físico de Jorge Sampaoli e eclode uma crise interna no Flamengo. Os fatos ainda estão acontecendo na madrugada deste sábado para domingo. E eu vou atualizar vocês a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Jornalismo não dorme, né? Impressionante. Quando eu tava aqui relaxando, sábado à noite, né? Terminaram os jogos, depois da vitória do Flamengo que deixou o rubro-negro dormindo na vice-liderança do Brasileirão, porque o Grêmio ainda pode retomá-la se vencer o Goiás fora de casa no domingo. O Flamengo de virada que bateu o Galo conseguiu criar uma crise para si próprio. O Atlético Mineiro saiu na frente com o gol do Paulinho, um jogo de muita trocação lá e cá no Independência, mas aí o Arrascaeta entra no jogo, acaba sendo decisivo, marca um golaço de falta, numa falta sofrida pelo zagueiro Gemerson na entrada da área, e nos minutos finais o lateral Wesley acaba recebendo um passe maravilhoso e na saída do Everson faz o gol da virada, o gol da vitória rubro-negra. Luiz Felipe Scolari ainda não venceu no comando do Atlético Mineiro, o que deixa o Galo numa crise tremenda, mas o Flamengo, que bateu o Grêmio no jogo de ida em Porto Alegre na semifinal da Copa do Brasil, encaminhou a classificação para a final e que agora chega à vice-liderança do Brasileirão, podendo, por que não, buscar o Botafogo, elenco tem, tempo também, conseguiu criar uma crise inacreditável. Eu nunca vi algo assim, gente. Eu, em 42 anos de vida, quase isso, em mais de 20 de profissão, nunca vi nada parecido. O Pedro, ídolo do Flamengo, camisa 9, jogador de seleção brasileira, que não vem sendo utilizado, que vem estado na reserva, que entrou nos minutos finais no jogo contra o Grêmio, perdeu algumas chances, é verdade, quando o jogo estava bem aberto, não entrou nesse jogo contra o Independência, acabou sendo agredido pelo preparador físico do seu treinador, preparador físico da sua comissão técnica. Sim, Pablo Fernandes, preparador físico de Jorge Sampaoli. Só que isso deu um problema generalizado, porque é óbvio, né? Como é que você explica uma agressão a um colega, um companheiro de equipe? A situação foi a seguinte: hoje há uma nova regra para o aquecimento, né? Você não pode, na verdade, colocar todos os jogadores no aquecimento porque isso atrapalha o andamento da partida. É uma nova diretriz da CBF. Então, tem um limite de 5 a 6 jogadores por sessões de aquecimento para jogadores substitutos, como a gente chama, que podem entrar no jogo. Quando alguns jogadores foram para o aquecimento, o Flamengo, o Sampaoli, recém havia trocado e colocado 2 atacantes, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Nessa tomada de ir para o aquecimento, quem acabou entrando foi o Thiago Maia, na última substituição que o Flamengo tinha. O Pablo Fernandes chamou o Pedro e o Pedro continuou sentado no banco de reservas, ele não foi para o aquecimento. Quando ele entra no vestiário, há uma cobrança muito ríspida do preparador físico dizendo que aquilo havia sido uma falta de respeito. Até aí, acho que é uma cobrança natural, dentro de uma hierarquia, né? Não sei até que ponto, né, você tem a liberdade de dar ao preparador físico para cobrar esse tipo de coisa, mas ele é o responsável pelo aquecimento naquele momento e tal. Acho que tá dentro de uma cobrança, não vou aqui, não sei como foi o tom e tudo mais, mas a informação é essa. Ele cobra que o Pedro não teve respeito ao não ir para o aquecimento, e aí o Pedro retruca, dizendo que falta de respeito é o que ele e a sua comissão técnica estão tendo com ele desde o início do trabalho. E aí o Pablo Fernandes dá um soco no rosto do Pedro. Isso relatado pelo próprio Pedro, que vem a público e se manifesta num post assim muito duro, inclusive dizendo que vem sofrendo tortura psicológica. Aí a gente já amplia esse leque, né? Quando ele fala que ele vem sofrendo tortura psicológica dessa comissão técnica, não envolve apenas o nome do Pablo Fernandes, e sim do Jorge Sampaoli. Porque ele fala, eu poderia estar reclamando dos poucos minutos que eu tenho tido, mas não, estou reclamando de uma agressão física que eu sofri. Citou Jesus, dizendo que ofereceu a outra face e agradeceu aos seus pais que lhe deram educação. Gente, isso é muito, muito, muito grave. Porque a partir daí, o elenco todo do Flamengo ficou do lado do jogador, é óbvio.
E já comunicaram à diretoria do Flamengo que se ele continuar trabalhando no Ninho do Urubu, não tem treinamento, os jogadores não vão treinar. Cara, não resta outra coisa. Agressão desse porte com um companheiro de trabalho é justa causa, é demissão sumária. E isso ainda não aconteceu. Pode já ter acontecido enquanto você está vendo esse vídeo. Por quê? Porque eu estou gravando no momento em que as coisas estão acontecendo. O Flamengo, inclusive, que tinha o objetivo de chegar 2h30 da madrugada no aeroporto do Galeão, num voo fretado, provavelmente não, com certeza atrasou o seu retorno. Vai atrasar o seu retorno porque está todo mundo indo para a delegacia. O Pedro está indo registrar boletim de ocorrência numa van com outros atletas, com o Thiago Maia, inclusive, que foi o jogador que acabou entrando, então provavelmente como testemunha. Os outros jogadores estão demonstrando apoio ao Pedro e já disseram que não vão mais trabalhar com esse cara. E num outro carro, em paralelo, inicialmente ele não queria ir até a delegacia. Eu estava acompanhando agora o Troca de Passes do Sport TV e o Caê Mota, que é setorista lá, acompanha o dia a dia do Flamengo, o cara estava com muitas informações. Então é por isso que eu estou aqui repassando para vocês. Ele estava recebendo mensagem a todo instante. Pode seguir ele nas redes sociais aí, o Caê Mota, setorista do GE do Flamengo. E aí, inicialmente o Pablo Fernandes não queria ir, só que as imagens, né? Tinha algumas imagens na saída do estádio do Independência, mostrando dentro de um carro Marcos Braz, o diretor de futebol, junto do Pablo Fernandes. Indo até uma delegacia. O curioso é que o Flamengo ainda não se manifestou. E provavelmente está esperando aí, porque tem algo maior, né? Tem algo maior, que é uma denúncia, um boletim de ocorrência registrado por um atleta do clube. Por um atleta que pertence, que é um ativo do clube. O cara está registrando um boletim de ocorrência contra um membro da comissão técnica. E provavelmente, eu não sei o que o preparador físico vai justificar, mas enfim, ele vai lá prestar depoimento também, porque o caso pode demorar. E com isso, provavelmente, provavelmente não com certeza, o Flamengo vai demorar o seu retorno para o Rio de Janeiro. Cara, que loucura! Que loucura isso! E o Flamengo ainda não se manifestou. Gente, eu nunca vi nada parecido. A questão é, e o Sampaoli vai deixar o preparador físico ir embora? Eu acho que ele não tem muito o que fazer nesse sentido, né? O Sampaoli não vai interromper um trabalho agora. Ele queria muito treinar o Flamengo. O time está evoluindo, o time está melhorando. Jogou muito contra o Grêmio. Jogou para virar o jogo contra o Atlético Mineiro. Escalou a tabela do Brasileirão. O Flamengo ainda tem grandes chances de ganhar todos os títulos da temporada. Chance tem. Não sei se vai ganhar. Chance tem de ganhar todos os títulos. Está contratando o jogador. Está reforçando o elenco. Bruno Henrique de volta. Gerson jogando muito. Arrascaeta. Everton Ribeiro voltando a jogar. Fabrício Bruno na defesa. Felipe Luiz. Ayrton Lucas. Cara, o Flamengo pode ganhar tudo de novo. E conseguiu criar uma crise para si. Com um preparador físico agredindo o Pedro. E o Pedro está relatando um desconforto com o trabalho da comissão técnica. E os jogadores estão do lado do Pedro. O Sampaoli vai defender o seu preparador físico, vai deixá-lo ir embora, ele vai embora? Essa pergunta precisa ser feita. O Pedro vai embora, porque é mais fácil, até porque é o correto, é você demitir o preparador físico, né? Por uma agressão, pelo amor de Deus. Mas daqui a pouco, se o clube decidir manter o preparador físico, o Pedro vai acabar saindo. É que não é assim que funciona, né? O jogador tem contrato, ele tem mercado, isso é fato. Mas não é tão simples assim. É muito mais fácil demitir o preparador. Só que como a notícia ainda não veio, a questão é, o Sampaoli vai ter que continuar sem o seu preparador físico ou... Só que aí tem um outro detalhezinho. A crítica do Pedro ela não foi só para o preparador. Ela foi também para o trabalho do Sampaoli. E essa é uma crise que o Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles vão ter que administrar. Que loucura. O Caê também estava falando na bancada ali do Sport TV, que no jogo contra o Grêmio, o Sampaoli cobrou o Pedro, que entrou nos minutos finais e perdeu até alguns gols ali e tudo mais, que o Pedro tinha deixado de matar o confronto. Sendo que o Gabigol perdeu um pênalti no mesmo jogo. Então tem algumas situações que estão agravando a situação de desgaste entre o jogador e a comissão técnica. Uma relação que acho que chegou no seu estopim e que não parece mais ter solução.
o Flamengo vai ter que tomar uma atitude. Que loucura. Qualquer novidade, eu volto aqui para atualizar vocês a respeito. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!